Naquele farol entre carros e fumaça, uma menina de 7 anos bateu no vidro de um carro blindado e ofereceu uma rosa de graça para um homem que tinha tudo e não sentia nada. Ele recusou a flor, mas não conseguiu recusar o que veio depois, porque enquanto ele virava as costas para aquele farol, alguém dentro da sua própria casa já armava um golpe para tomar tudo que ele havia construído. E a única pessoa que, sem saber, ia desmontar esse plano era exatamente a mulher que ele havia conhecido vendendo doces no asfalto. Essa história vai provar que Deus não manda milagres com letreiro. Às vezes manda uma criança com um cesto de rosas e um sorriso que não combina com o lugar onde está. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Naquele corredor de hospital, na frente de todos, alguém olhou para Bruna e disse que ela era uma ladra. E Carlos precisou escolher entre acreditar no que via ou acreditar em quem ela era. Mas para chegar até aqui, tudo começou num farol, numa tarde de quinta-feira com uma menina de 7 anos. Um cesto de rosas e um homem que havia muito tempo não sorria de verdade. Carlos Mendonça tinha 40 anos. Um grupo de incorporadoras avaliado em centenas de milhões, um apartamento de cobertura no centro da cidade e um vazio dentro do peito que nenhum número no extrato bancário conseguia preencher. Era o tipo de homem que entrava numa sala e fazia o ar mudar de temperatura. Controlado, preciso, acostumado a decidir tudo com lógica e estratégia. Mas havia 2 semanas que ele não conseguia dormir mais de 4 horas seguidas. O motorista. Seu Geraldo conhecia o patrão fazia 6 anos e sabia quando era hora de falar e quando era hora de ficar em silêncio. Naquela quinta-feira, era a hora de silêncio. Carlos estava no banco traseiro com o celular na mão, a tela cheia de mensagens não respondidas de Isabela e o olhar preso no nada do lado de fora da janela. O noivado tinha chegado ao fim que ele já sabia que chegaria. Não havia briga, não havia traição revelada ainda, havia algo pior: indiferença. 2 anos ao lado de uma mulher que amava o que ele tinha, não quem ele era. E Carlos, por mais inteligente que fosse nos negócios, havia demorado tempo demais para admitir isso para si mesmo. O carro parou no sinal vermelho da Avenida Central às 5 horas da tarde. A luz dourada do fim de dia caía em diagonal pelas janelas. Carlos olhou para o celular, depois olhou para fora sem querer, e foi nesse momento que uma batidinha leve soou no vidro do seu lado. Ele virou o rosto. Do outro lado do vidro havia uma menina de 7 anos com um cesto de rosas na mão e um sorriso que não combinava com o lugar onde estava. Vestido verde desbotado, sandália simples, o cabelo em 2 chumaços tortos que alguém havia tentado pentear com pressa. Mas os olhos dela eram grandes, escuros e cheios de uma alegria tranquila que Carlos não via em adulto nenhum há muito tempo. Ele baixou o vidro. A menina estendeu uma rosa vermelha com aquela seriedade doce de quem está entregando algo muito importante. Não precisa comprar, senhor. Essa é de graça. Rosa de graça deixa qualquer um mais feliz, minha mãe disse. Carlos ficou olhando para ela por um segundo. Depois, sem querer, soltou um sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro em semanas, mas sacudiu a cabeça devagar. Obrigado, mas não, pode ficar. A menina não ficou brava, não fez bico, só inclinou a cabeça levemente, guardou a rosa no cesto com cuidado e disse com uma calma que arranhava: tudo bem, quando o senhor precisar, eu tô aqui. E então, antes que Carlos processasse aquilo direito, uma voz chegou do lado de fora. Carlinha, não fica em cima do carro das pessoas, meu amor. Carlos virou o rosto e viu Bruna Ferreira pela primeira vez. Ela caminhava entre os carros com uma bandeja de doces embrulhados em celofane, o cabelo preso de qualquer jeito, uma camiseta simples e um avental. 35 anos, bonita, com uma leveza que ela mesma claramente não percebia. Havia uma dignidade no jeito que ela andava entre os carros que não era arrogância. Era só o jeito de quem aprendeu que não pode se encolher. Ela chegou na janela do lado do Carlos com um sorriso profissional, o tipo de sorriso que se aprende quando se precisa vender. Boa tarde, senhor. Docinho caseiro. Brigadeiro, beijinho, bicho de pé. Carlos não queria doce nenhum, mas disse que sim.
Comprou o pacote sem olhar o preço. Estendeu uma nota de R$ 100 e quando ela foi buscar o troco, ele disse que ficasse. Bruna hesitou. O tipo de hesitação de quem tem orgulho e precisa dele. É muito, senhor. Não é. Boa tarde. O sinal abriu. Seu Geraldo engatou a marcha, e enquanto o carro arrancava, Carlos não conseguiu evitar olhar pelo retrovisor. Viu Bruna de costas, guardando o dinheiro com cuidado. Carlinha ao lado dela puxando sua manga para mostrar alguma coisa. As duas riram de algo que Carlos não ouviu. Ele ficou olhando até o carro dobrar a esquina. Naquela noite, Carlos chegou na cobertura, afrouxou a gravata, jogou o paletó no sofá e foi direto para a cozinha buscar água. Sobre a mesa da entrada havia um envelope, sem remetente. Tinha chegado por mensageiro naquela tarde, segundo o porteiro. Carlos abriu. Dentro havia uma única foto impressa. Bruna, mais jovem, talvez uns 10 anos atrás, sorrindo para alguém fora do quadro. E ao lado dela, segurando a mão dela, um homem que Carlos conhecia muito bem. Marcelo Teixeira, o irmão de Isabela. Carlos ficou parado com a foto na mão por um longo tempo. Do lado de fora, a cidade fazia barulho. Dentro daquele apartamento enorme e silencioso, algo havia mudado de lugar, e ele ainda não sabia o tamanho do que estava prestes a entender. Carlos ficou 3 dias sem abrir aquela foto de novo. Deixou o envelope sobre a escrivaninha do escritório e trabalhou em volta dele como se pudesse ignorar a pergunta que a imagem fazia. Bruna Ferreira e Marcelo Teixeira. Uma foto velha, de uma vida que aparentemente tinha ficado para trás. Podia não significar nada, podia significar tudo. Mas o que mais incomodava Carlos não era a foto em si. Era o fato de que alguém havia mandado aquilo para ele de forma anônima, sem explicação, sem contexto, como quem planta uma semente e espera. Na manhã do 4º dia, ele mandou uma mensagem para seu Geraldo. Passa pela Avenida Central hoje. Seu Geraldo não perguntou por quê. Já sabia. O farol estava lá. Bruna estava lá. E Carlinha também, com o cesto de rosas e o vestido diferente do outro dia, esse azul com uma borboleta bordada no bolso. Quando o carro parou no sinal, a menina virou o rosto na direção certa, como se tivesse sentindo. Bateu palmas uma vez, de alegria. Eu sabia que o senhor voltava, falei para a mamãe. Todo mundo volta quando não pega a rosa. Carlos desceu do carro pela primeira vez. Foi um gesto pequeno que seu Geraldo registrou no retrovisor com uma sobrancelha levantada. Em 6 anos, o patrão nunca tinha descido do carro num farol. Carlos ficou parado na calçada com o terno e a gravata, um pouco fora de lugar, e Carlinha achou graça. O senhor parece que nunca ficou na rua, não. Faz tempo, ele admitiu. Bruna chegou em seguida e parou quando o viu. Levou um segundo para reconhecer. Depois veio com a bandeja, sem o sorriso ensaiado dessa vez. Havia uma estranheza boa entre os dois, aquele tipo de silêncio inicial que não é constrangimento, é reconhecimento. O senhor voltou, ela disse. Voltei. Ela não perguntou por quê. E isso Carlos achou a coisa mais elegante que alguém podia fazer. Eles ficaram ali conversando, enquanto o sinal abria e fechava e os outros carros passavam. Carlos perguntou sobre a rotina, sobre Carlinha, sobre quanto tempo ela estava naquele farol. Bruna foi direta, sem drama e sem vergonha. Havia quase 2 anos vendendo doces, separada desde antes de Carlinha nascer. Morava num quarto e sala num bairro a 40 minutos dali. Não tinha com quem deixar a filha nos dias de venda. Então Carlinha vinha junto. E você fazia o que antes disso? Carlos perguntou. Serviços domésticos, cozinha, organização, limpeza. Era o que eu sabia fazer bem. Mas o patrão fechou a empresa e a patroa foi embora, então fiquei sem referência e sem emprego na mesma semana. Carlos ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a naturalidade de quem já tomou a decisão antes de falar. Eu tenho a vaga certa para você. Bruna estreitou os olhos levemente. Não com desconfiança agressiva, com a cautela de quem já aprendeu que ofertas no meio da rua raramente são o que parecem. Que vaga? Governanta assistente. Na minha casa. Carteira assinada, salário fixo, documentado. A governanta principal tem 58 anos e precisa de apoio.
Você começa quando quiser. Bruna ficou olhando para ele. Carlinha, que tinha ouvido tudo enquanto fingia arrumar as rosas do cesto, puxou a manga da mãe devagarzinho e disse em voz baixa, mas não baixa o suficiente: Mãe, ele não parece mentiroso, não. Carlos quase engoliu o riso. Bruna pediu o número de um contato para confirmar. Carlos deu o cartão da empresa. Ela olhou para o nome impresso, levantou o rosto, olhou para ele de um jeito diferente, e Carlos soube que ela estava só então entendendo com quem havia estado conversando nos últimos 15 minutos. Ela não fez estardalhaço. Só dobrou o cartão com cuidado e colocou no bolso do avental. Se for verdade, eu apareço amanhã às 8. Apareceu às 7h40. Dona Lúcia a recebeu na entrada de serviço com um olhar que media tudo em silêncio. 58 anos. Cabelo totalmente branco preso num coque. Jaleco cinza passado com capricho. Deu a Bruna um tour pela mansão em passo firme, explicando cada responsabilidade com precisão e sem calor. Bruna anotou tudo num caderninho pequeno que havia trazido na bolsa, sem fazer perguntas desnecessárias, sem reclamar do tamanho da casa. Dona Lúcia notou o caderninho. Não disse nada, mas notou. As outras funcionárias notaram outras coisas. Renata tinha 32 anos e trabalhava na mansão fazia 4. Era eficiente, organizada e havia construído uma posição confortável naquele ambiente. Quando Bruna entrou pela primeira vez no corredor da ala de serviços, Renata avaliou tudo num segundo e chegou a uma conclusão que ela guardou atrás de um sorriso gentil. Clara, a mais nova do grupo, seguiu o exemplo de Renata como sempre fazia. Bruna não percebeu nada disso. Estava ocupada demais trabalhando. Aprendia rápido, perguntava pouco e entregava muito. Dentro de 3 dias já sabia onde ficava cada coisa, como Carlos preferia a mesa posta no café da manhã, que Dona Lúcia tomava chá de camomila às 10 da manhã sem falta, e que havia um vaso de orquídeas no escritório que precisava ser regado com água filtrada, nunca da torneira. Carlos começou a aparecer em ambientes onde ela estava. Disse que era coincidência. Não era. Pedia café quando ela estava na cozinha. Passava pelo jardim quando ela estava regando as plantas. Parava na entrada da sala quando ela estava arrumando os livros da estante. Trocavam poucas palavras, mas eram palavras de verdade, sem a formalidade que ele usava com todo mundo. Bruna não sabia o que fazer com isso, então optou por não fazer nada, apenas continuar trabalhando. No sábado, Carlinha visitou a mansão pela primeira vez. Ficou parada na entrada com os olhos arregalados, olhando para o teto alto, para as escadas, para o jardim que aparecia pela janela enorme da sala. Carlos estava descendo as escadas quando a viu ali, boquiaberta, a bolsinha no braço. Ele desceu os últimos degraus e se agachou na altura dela. O que achou? É muito grande, ela disse com honestidade. A senhora não se perde? Carlos riu. Foi um riso de verdade, do tipo que chegava antes que ele pudesse segurar. Carlinha achou graça de ver ele rir. E riu também, sem saber muito bem do que. E essa foi a cena que Isabela encontrou quando entrou pela porta principal sem avisar, com a chave que ela ainda tinha e que Carlos ainda não havia pedido de volta. Isabela Teixeira tinha 36 anos, era alta, elegante, perfumada com um caro que Carlos reconhecia de longe. Parou quando viu o marido agachado na frente de uma criança desconhecida, no meio do saguão da sua mansão. O olhar que ela deu para Carlinha durou menos de 2 segundos, mas Carlinha sentiu. Crianças sempre sentem. Carlos. A voz de Isabela era baixa e cortante. O que é isso? Carlos se levantou devagar. Olhou para ela. Olhou para Carlinha. E então disse com uma calma que não deixava espaço para negociação. É Carlinha, filha da Bruna que trabalha aqui. Você pode falar com ela na sala. Eu já vou. Isabela esperou ele virar as costas para lançar mais um olhar para a menina. Carlinha segurou a bolsinha com as 2 mãos e ficou quieta, com aquela postura ereta que Bruna havia ensinado sem querer, só pelo exemplo. Naquela mesma noite, Renata estava no quarto de serviço com o celular na mão. Digitou uma mensagem para um número sem nome salvo na agenda e enviou. Pode vir quando quiser. Já sei o que você precisa saber. Do outro lado, a resposta chegou em menos de 30 segundos.
Amanhã. Não deixa ela sair. Renata colocou o celular na mesa, apagou a luz e ficou olhando para o teto escuro por um longo tempo. A semana que se seguiu foi a mais estranha que Bruna havia vivido em muito tempo. Estranha não de forma ruim, estranha da forma que as coisas ficam quando algo está mudando de lugar dentro da gente, e a gente ainda não tem nome para isso. Ela acordava cedo, preparava Carlinha para a escola, pegava o ônibus, chegava na mansão antes das 8 e trabalhava até às 5. Era uma rotina simples e honesta, o tipo de coisa que ela havia pedido para a vida por muito tempo. Mas havia um detalhe que não era simples nem fácil de ignorar. Carlos Mendonça continuava aparecendo, não de forma invasiva, não de forma que ela pudesse apontar e chamar de inconveniente. Aparecia da forma mais desconcertante possível, sendo gentil. Perguntava se ela havia almoçado. Comentava que o jardim estava mais organizado desde que ela havia chegado. Numa tarde de chuva, quando ela estava no corredor do segundo andar recolhendo umas toalhas que tinham ficado no varal externo, ele apareceu com um guarda-chuva e disse que seu Geraldo havia avisado que a chuva vinha forte e que o varal ficava exposto. Eram gestos pequenos, mas gestos pequenos ditos pela pessoa certa pesam mais do que discursos inteiros. Dona Lúcia observava tudo, não com julgamento, com aquela atenção silenciosa de quem passou décadas lendo pessoas em ambientes fechados. Havia algo que ela sabia e ainda não havia falado. Havia o momento certo para falar e esse momento ainda não havia chegado. Renata também observava, mas com olhos diferentes. Na quarta-feira pela manhã, Isabela entrou na mansão sem avisar pela segunda vez, dessa vez com o advogado. Foram direto ao escritório de Carlos, que estava em reunião por vídeo, e pediu que esperassem na sala. Enquanto esperavam, Isabela caminhou pela casa com aquela familiaridade de quem ainda considera um lugar seu. Passou pelo corredor da ala de serviços, viu Bruna organizando o armário de limpeza e parou na porta. "Você é boa nisso", Isabela disse, com um tom que não era elogio. Bruna virou o rosto, esperou. Carlos sempre foi generoso com quem trabalha para ele. Isabela continuou avançando um passo para dentro do corredor. Mas generosidade tem limite, e pessoas que confundem atenção com interesse costumam se machucar. Bruna fechou a porta do armário com calma. "A senhora precisa de alguma coisa do setor de limpeza?" Isabela ficou olhando para ela por um segundo. Depois virou as costas e foi embora pelo corredor. Naquela mesma tarde, o advogado de Carlos ligou com urgência. A voz estava tensa do outro lado da linha. "Carlos, precisamos conversar pessoalmente hoje. Isabela registrou os documentos no cartório essa manhã, logo cedo. Alegação de incapacidade administrativa. Testemunha falsa, documentos manipulados. Você tem 72 horas antes da homologação. Depois disso, o juiz pode suspender seu acesso operacional às empresas enquanto corre a análise. Preciso de você agora." Carlos desligou. Ficou parado no escritório por um momento com a mão ainda no telefone. 72 horas. Ele sabia que esse dia chegaria. Havia se preparado. O contradocumento estava pronto. Mas ouvir o prazo em voz alta mudava o peso da coisa. Ele desceu para buscar café e encontrou Bruna na cozinha. Ela estava de costas, lavando os copos do almoço, e cantarolava algo baixinho sem perceber. Parou quando ouviu os passos, virou o rosto e viu a expressão dele. "O senhor está bem?" Carlos queria dizer que sim, mas havia aprendido nos últimos dias que mentir para Bruna era um exercício inútil. Ela via rápido demais. "Não muito", ele admitiu. "Tem uma pessoa tentando me tomar o que eu construí, e eu tenho 72 horas para impedir." Bruna secou as mãos no avental. Ficou olhando para ele por um segundo e então disse: 72 horas é tempo. O senhor sabe o que precisa fazer?" "Sei." "Então vai fazer." Não era conselho, era afirmação. Era o tipo de certeza que vem de quem conhece o peso de construir algo do zero e sabe que a pessoa na sua frente também conhece esse peso. Carlos ficou olhando para ela por mais tempo do que era estritamente necessário para uma conversa entre patrão e funcionária. Foi Carlinha quem quebrou o silêncio.
chegando pela porta da cozinha com a mochila ainda nas costas, recém-chegada da escola com seu Geraldo, que havia buscado a pedido de Bruna. "Tem pão de queijo?" Ela perguntou para a mãe, sem cerimonial nenhum. E os dois adultos riram ao mesmo tempo, aliviados. Na manhã de quinta-feira, um colar sumiu. Era uma peça de ouro com 3 diamantes pequenos que ficava na gaveta do quarto de hóspedes. Pertencia a uma coleção antiga da casa. Dona Lúcia percebeu a ausência durante a limpeza semanal do quarto e comunicou imediatamente a Carlos. Ele pediu discrição enquanto verificavam. Renata se antecipou. Antes que qualquer câmera fosse checada, antes que qualquer conversa acontecesse, Renata foi até Carlos com o rosto composto de preocupação e disse que havia encontrado o colar. Que havia visto pela manhã cedo, quando passava pelo corredor, a bolsa de Bruna no cabide da ala de serviços com o fecho aberto. Que não queria acreditar no que estava vendo, mas que havia um brilho dentro da bolsa que ela havia reconhecido. Carlos ficou quieto. "Você está me dizendo que viu o colar na bolsa da Bruna?" "Eu sei que é difícil ouvir, Carlos, mas vi com meus próprios olhos." Dona Lúcia estava parada no corredor quando Carlos chamou Bruna para a sala. Isabela, que havia chegado naquele instante com o advogado para a reunião que Carlos havia marcado para tratar dos documentos fraudados, ficou parada perto da porta com um sorriso que tentava esconder. Bruna entrou na sala sem saber do que se tratava. Carlos estava de pé perto da janela. Renata estava encostada na parede com os braços cruzados. Isabela ocupou uma cadeira com a naturalidade de quem esperava por aquilo. "Bruna", Carlos começou, e a voz estava cuidadosa demais, pesada demais. "Está faltando uma peça do quarto de hóspedes." A Renata disse que viu na sua bolsa. O silêncio que se seguiu durou 3 segundos. Bruna olhou para Renata, olhou para Isabela, olhou para Carlos. Não havia pânico no rosto dela. Havia algo mais difícil de sustentar. Decepção. Ela foi até a bolsa, abriu, virou de cabeça para baixo sobre a mesa. O colar caiu. Isabela ergueu uma sobrancelha com uma satisfação que mal conseguia conter. Bruna ficou olhando para o colar sobre a mesa. Depois levantou o rosto e olhou para Carlos com uma calma que custava caro. "Eu não peguei. Nunca precisei do que não é meu." "Carlos", Isabela disse da cadeira com voz macia e venenosa, "acho que está claro o que precisa ser feito." Carlos não respondeu para ela. Ficou olhando para Bruna, para os olhos dela que não desviavam, para as mãos dela que não tremiam. E então disse uma coisa que Renata não esperava. "Quero ver as câmeras." O rosto de Renata mudou em fração de segundo, tão rápido que quase ninguém viu. Quase. Dona Lúcia viu. Meia hora depois, Carlos estava na sala com o sistema de segurança aberto no notebook. A câmera do corredor da ala de serviços mostrava com clareza e horário registrado Renata se aproximando da bolsa de Bruna no cabide, abrindo o fecho, colocando o colar dentro, fechando. O corredor ficou em silêncio. Carlos fechou o notebook devagar. Virou para Renata. "Você pode ir buscar seus pertences." Renata abriu a boca. Fechou. Olhou para Isabela, pedindo algo com o olhar. Isabela desviou o rosto para a janela. Renata foi embora sem dizer mais nada. Carlos virou para Isabela, e o olhar que ele deu para ela era diferente de qualquer olhar que ele havia dado antes. Não era raiva, era encerramento. "Você sabia", ele disse. Isabela começou a falar. Carlos levantou a mão. "Não precisa. Meu advogado está esperando do lado de fora com os contradocumentos. Você pode entrar e resolver isso agora. Ou pode ir embora e eu ligo para o delegado Souza, que é meu amigo faz 15 anos. Isabela ficou imóvel por um segundo. Depois se levantou, ajeitou o blazer e foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta. "Você vai se arrepender de trocar o que temos por uma empregada." "Já me arrependi de muita coisa", Carlos respondeu. "Isso aqui não vai ser uma delas." Isabela saiu. Carlos ficou sozinho na sala por um momento. Depois foi até o corredor onde Bruna estava parada encostada na parede, abraçada a si mesma, com os olhos vermelhos que ela recusava deixar transbordar. Ele parou na frente dela. "Bruna!" Ela levantou o rosto. "Desculpa", ele disse. E havia peso de verdade nessas 2 sílabas.
Ela ficou olhando para ele. Depois assentiu uma vez, devagar, e foi buscar Carlinha, que esperava na cozinha com Dona Lúcia. Dona Lúcia ficou parada no corredor depois que Bruna passou. Olhou para Carlos por um longo momento. Depois disse com a voz baixa e firme de quem guardou algo por tempo demais: Carlos, preciso te contar uma coisa. Sobre a Bruna, sobre a família Teixeira, e sobre o que eu sei faz 15 anos, e nunca disse a ninguém. Dona Lúcia não era mulher de rodeios. Em 58 anos de vida, havia aprendido que as palavras certas ditas na hora certa valem mais do que discursos inteiros ditos no momento errado. Por isso, havia esperado. Havia observado Bruna por semanas. Havia medido o caráter dela em silêncio. Havia esperado a hora em que falar seria necessário e não apenas conveniente. Essa hora havia chegado. Ela pediu que Carlos sentasse na sala. Fechou a porta. Ficou de pé por um momento com as mãos entrelaçadas na frente, como quem organiza o começo de uma história longa antes de abrir a boca. Antes de trabalhar aqui, trabalhei 12 anos na casa da família Teixeira. Ela começou. O pai de Isabela, seu Renato Teixeira, era um homem sério. A mãe, Dona Vera, era o tipo de mulher que controlava tudo e todos dentro daquela casa. E Marcelo, o filho mais novo, era o problema que a família sempre varreu para baixo do tapete. Carlos ficou quieto. Marcelo tinha 23 anos quando conheceu Bruna. Ela trabalhava numa padaria perto da casa deles. Simples, bonita, trabalhadora. Ele ficou meses atrás dela até ela ceder. Namoraram quase um ano. Eu vi tudo de dentro daquela casa. Vi Dona Vera torcer o nariz desde o começo. Vi a Isabela tratar a Bruna como se ela fosse transparente nas poucas vezes que aparecia. E vi Marcelo, quando Bruna ficou grávida, chegar para a mãe e perguntar o que fazer. Dona Lúcia parou, respirou fundo. Dona Vera foi quem mandou ele sumir. Ela mesma me contou, sem vergonha nenhuma, como quem tomou uma decisão de negócio. Disse que aquela menina não era do nível deles, que uma criança fora do casamento com uma moça de origem simples atrapalharia o nome da família. Deu dinheiro para Marcelo desaparecer por um tempo. Pagou um advogado para garantir que nenhum processo de paternidade fosse adiante e tratou o assunto como encerrado. Carlos estava com as mãos unidas sobre os joelhos, o maxilar tenso. E Bruna? Ele perguntou. Bruna ficou sozinha, grávida, sem emprego fixo, sem apoio. Criou a Carlinha do zero sem pedir nada a ninguém, porque ninguém havia oferecido nada que fosse real. Dona Lúcia olhou para Carlos com aquela firmeza que só vem com o tempo. Quando ela entrou pela minha porta naquele primeiro dia, eu a reconheci imediatamente. Fiquei em silêncio porque precisava ver quem ela era agora. E o que eu vi nessas semanas me disse que eu havia esperado tempo demais para falar. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Levantou, foi até a janela. Lá fora o jardim estava dourado com a luz do fim de tarde. Em algum ponto da casa, ele ouviu a voz de Carlinha perguntar algo para Bruna e a resposta baixa da mãe. Carlinha, 7 anos, cabelo em 2 chumaços, sorriso que não combinava com o lugar onde cresceu, olhos que viam tudo e julgavam pouco. Uma menina que havia sido apagada antes de nascer por pessoas que achavam que o nome da família valia mais do que uma criança. E Isabela havia entrado na vida dele sabendo de tudo isso. Havia frequentado aquela casa por 2 anos. Havia convivido com ele. Havia sorrido para Carlinha com aquele olhar de desdém. Havia mandado Renata plantar o colar na bolsa de Bruna. Havia tentado destruir uma mulher que sua própria família havia abandonado. Não era ciúme. Era silêncio sendo comprado uma segunda vez. Carlos virou para Dona Lúcia. Por que você me conta isso agora? Porque você ia descobrir de qualquer jeito. E preferi que fosse por mim do que pela pessoa errada e da forma errada. Ele assentiu uma vez. Naquela mesma noite, Carlos ficou trabalhando até tarde com o advogado. Os contradocumentos sobre o golpe de Isabela já estavam prontos e protocolados. A testemunha falsa havia sido identificada. O processo corria, mas havia agora uma segunda questão sobre a mesa: o reconhecimento de paternidade de Carlinha e os 7 anos de pensão que nunca haviam sido pagos.
Não era um assunto que cabia a ele resolver sozinho. Havia uma mãe que precisava ser consultada. Na manhã seguinte, Carlos pediu para Bruna vir ao escritório. Ela chegou pontual, com o caderninho e a caneta, achando que era uma instrução sobre a casa. Ele pediu que ela se sentasse. Ela viu que não havia caderninho do lado dele. Guardou o seu. Carlos contou o que Dona Lúcia havia dito. Contou com cuidado, sem pular nada, sem suavizar o que não precisava ser suavizado. Bruna ouviu com o rosto quieto que ela sabia manter quando algo custava caro demais para aparecer no rosto. Quando ele terminou, houve um silêncio comprido. Você já sabia que eu tinha ligação com a família Teixeira, ela disse. Não era pergunta. Recebi uma foto sua com Marcelo no dia que voltei ao Farol pela primeira vez. Bruna fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente neles. Não raiva. Cansaço. O tipo de cansaço de quem carrega um peso invisível por tanto tempo que esqueceu como é não carregá-lo. Eu não sabia que Isabela era sua noiva quando vim trabalhar aqui. Só fui entender quando vi o nome dela numa correspondência da casa na segunda semana. Pensei em ir embora. Por que não foi? Ela ficou olhando para ele por um momento. Porque Carlinha havia dormido nessa casa num sábado e na manhã de domingo me pediu se podia voltar. E eu não soube dizer não para ela. Carlos não respondeu imediatamente. Havia algo naquela resposta que chegou num lugar que ele não havia deixado aberto fazia muito tempo. Bruna, eu quero acionar o processo de reconhecimento de paternidade e os 7 anos de pensão atrasada. Não pelo dinheiro, pelo direito da Carlinha de ter o nome do pai num documento e de saber que alguém fez isso por ela. Bruna ficou muito quieta. Você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Ele parou. Você quer? Ela ficou olhando para as mãos sobre o colo, por um tempo longo. Depois disse, com aquela voz que era pequena, só quando algo importava demais. Ela perguntou outro dia por que não tinha pai. Eu disse que às vezes as histórias das pessoas começam de um jeito e terminam de outro. Ela ficou pensando e disse, então a minha história ainda não terminou? Carlos ficou olhando para ela sem conseguir falar. Quero, Bruna disse, por ela. Naquela tarde, Carlinha foi buscar a mãe depois da escola como de costume. Entrou pela porta da cozinha, largou a mochila na cadeira, abriu a geladeira sem cerimonial e então virou para Carlos, que estava parado na entrada da cozinha, e perguntou com a direteza de 7 anos, o senhor vai continuar aparecendo por aqui? Carlos se agachou na altura dela. Isso depende de você e da sua mãe. Carlinha cruzou os bracinhos. Ficou séria por exatamente 3 segundos. Depois disse, tá bom, mas o senhor vai ter que aprender a tomar chá porque minha mãe faz chá toda noite e não gosta de tomar sozinha. Bruna, que havia ouvido tudo da pia, abaixou o rosto para esconder o sorriso que não estava conseguindo segurar. E foi naquele momento, naquela cozinha de mansão com cheiro de jantar e luz amarela de fim de dia, que algo que havia estado torto por muito tempo começou a se ajeitar no lugar certo. Mas antes que aquela paz se firmasse de vez, havia ainda uma última coisa que precisava acontecer. Isabela havia ido embora derrotada, mas Marcelo Teixeira ainda não sabia o que estava vindo em sua direção. E quando soubesse, tentaria uma última jogada que colocaria tudo em risco de novo. Marcelo Teixeira recebeu a notificação do processo de reconhecimento de paternidade numa manhã de segunda-feira, enquanto tomava café num apartamento num bairro nobre da cidade, a 40 minutos de onde Carlinha havia crescido sem pai. Ele tinha 36 anos, um emprego bancário que a família havia arranjado e 7 anos de ausência que ele havia tratado como uma decisão tomada, arquivada e encerrada. A notificação reabriu tudo. O advogado da família Teixeira ligou em pânico para Isabela, que ligou em pânico para Marcelo, que tomou a decisão mais previsível que um homem sem caráter, formado por dinheiro, costuma tomar. Foi até a mansão de Carlos pessoalmente, sem avisar, achando que um homem de negócios preferia silêncio a escândalo. Carlos estava no escritório quando seu Geraldo avisou pelo interfone que havia um homem na entrada dizendo que era cunhado dele. Carlos ficou quieto por um segundo. Depois disse para deixar entrar. Marcelo era mais baixo do que Carlos imaginava.
Tinha o mesmo nariz afilado de Isabela, o mesmo jeito de entrar num ambiente como se já fosse dono dele. Sentou sem ser convidado e foi direto ao ponto, com a confiança equivocada de quem nunca foi realmente contrariado. Você está mexendo numa coisa que não precisa ser mexida, Carlos. Esse processo vai expor todo mundo. Vai aparecer na imprensa, vai virar história. Ninguém precisa disso. Podemos resolver isso de forma discreta. Carlos ficou olhando para ele sem dizer nada. Eu pago as custas do processo, a gente chega num valor de pensão, assino o reconhecimento em cartório sem briga. Tudo tranquilo, tudo quieto. A menina tem o nome, a mãe tem o dinheiro e a gente não precisa de juiz nem de exposição. Carlos ficou em silêncio por mais um momento. Depois disse: Quanto você acha que vale 7 anos da vida de uma mulher criando uma filha sozinha, enquanto a sua família pagou para você sumir? Marcelo abriu a boca. Quanto você acha que vale uma menina de 7 anos que cresceu sem pai num quarto e sala, que foi para o Farol vender rosa de graça para ajudar a mãe a vender doce, que nunca recebeu um presente de aniversário seu, uma ligação, uma carta? Marcelo fechou a boca. Você não veio aqui para resolver. Você veio aqui para calar. Carlos se levantou. O processo vai seguir. O juiz vai arbitrar a pensão retroativa. E se você tentar qualquer movimento para atrasar ou enterrar isso, o meu advogado tem documentos suficientes para transformar esse processo numa história que vai interessar a muita gente além de um juiz. Marcelo ficou imóvel por um momento. Depois se levantou, ajeitou o paletó e foi embora sem dizer mais nada. Carlos ficou parado no escritório depois que a porta fechou. Olhou para o jardim pela janela. Lá fora, Carlinha estava sentada na beira do canteiro de flores com as mãos no rosto, olhando para uma borboleta que havia pousado num galho baixo. Não sabia o que havia acontecido dentro daquele escritório. Não sabia que o mundo havia mudado de direção por ela mais uma vez naquela manhã. Carlos desceu, saiu pela porta lateral do jardim. Carlinha ouviu os passos e virou o rosto. Apontou para o galho com urgência silenciosa, pedindo que ele não fizesse barulho. Ele se agachou ao lado dela. Ficaram os dois olhando para a borboleta azul que abria e fechava as asas devagar sobre o galho de jasmim. A senhora Lúcia disse que borboleta azul é sinal de coisa boa. Carlinha sussurrou. A dona Lúcia é sábia. Carlos respondeu no mesmo tom. A borboleta ficou por mais alguns segundos. Depois abriu as asas e foi embora pelo jardim. Carlinha virou para Carlos com aquele rosto sério de quando ela tinha algo importante a dizer. O senhor gosta da minha mãe? Carlos levou um segundo. Depois respondeu com a mesma honestidade que ela sempre usava. Gosto. Do jeito que gosta de amigo ou do outro jeito? Do outro jeito. Carlinha assentiu uma vez como quem registra uma informação importante num caderninho invisível. Ela também, ela disse com naturalidade. Ela não fala, mas eu sei. Quando o senhor entra na cozinha, ela fica arrumando as coisas que já estão arrumadas. Carlos ficou olhando para aquela menina de 7 anos, com o coração fazendo algo que ele havia desaprendido fazia tempo. Você acha que ela vai me deixar gostar dela? Carlinha pensou por exatamente 2 segundos. Se o senhor aprender a tomar chá, sim. Naquela noite, Carlos foi até a cozinha às 8h30. Bruna estava com a chaleira no fogo, 2 copos na bancada, como todas as noites. Ela virou quando ouviu os passos e ficou olhando para ele sem entender. Posso? Ele perguntou, apontando para o banco da bancada. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois alcançou um 3º copo. Tomaram chá sem dizer muita coisa. Havia uma conversa inteira acontecendo no silêncio entre as 2 pessoas que estavam ali. Do tipo que não precisa de palavras porque as palavras viriam depois. Com calma, com tempo, com o ritmo certo. Quando a xícara estava quase no fim, Carlos disse: Bruna, eu quero te pedir uma coisa. Ela olhou para ele. Me deixa ficar aqui. Não como patrão, não como o homem que te ofereceu emprego. Como alguém que quer aprender a tomar chá toda noite e a pentear cabelo de criança e a ouvir mais do que falar. Bruna ficou olhando para o copo nas mãos. Por um tempo que era longo, mas não era vazio. Você sabe que não vai ser fácil, ela disse baixinho. Eu sei. Eu tenho uma filha. Ela é a primeira coisa.
Eu sei disso também. E ela já te adotou? Bruna disse com um sorriso que apareceu antes que ela pudesse segurar. Então a decisão já foi tomada por alguém mais importante do que nós dois. Carlos riu. E aquele riso chegou por todo o canto da cozinha. 2 semanas depois, numa manhã de sábado, Carlos estava no jardim com Carlinha. Ela havia acordado cedo, como sempre, e havia ido buscar o cesto que havia trazido para a mansão num dos fins de semana e que havia ficado esquecido no armário da copa. Quando Carlos desceu, encontrou ela sentada no banco de pedra do jardim, arrumando rosas artificiais no cesto com aquela seriedade de quem está preparando algo importante. Ela esperou ele se aproximar. Então se levantou, se ajeitou o vestido e estendeu uma rosa para ele com as 2 mãos, como havia feito naquele farol numa tarde de quinta-feira que havia mudado a vida dos 3. Essa é de graça, ela disse. Rosa de graça deixa qualquer um mais feliz. Minha mãe disse. Carlos ficou olhando para a flor, para as mãos pequenas que a seguravam, para os olhos grandes e escuros que esperavam com aquela paciência impossível. Dessa vez, ele aceitou. Colocou a rosa na lapela do paletó que usava mesmo em casa, como Bruna havia descoberto que era o seu hábito. Carlinha bateu palmas uma vez de alegria, e então, de dentro da casa, veio a voz de Bruna chamando para o café da manhã com aquele tom de quem sabe que as 2 pessoas que está chamando estão fazendo alguma coisa no jardim que vai fazer ela sorrir quando chegar. Carlos pegou a mão de Carlinha e caminhou com ela de volta para dentro. Havia uma rosa na lapela, uma família no café da manhã e 7 anos de ausência sendo despachados um a um por um advogado que trabalhava com a precisão de quem sabe o peso do que está fazendo. O processo de Marcelo corria. Isabela havia assinado a rescisão de qualquer vínculo legal com as empresas de Carlos, sem conseguir levar nada que não fosse o que trouxe. Renata havia respondido formalmente pelo que havia feito. E num farol de uma avenida movimentada, onde o sinal vermelho ainda abria e fechava, com a mesma indiferença de sempre, não havia mais um cesto de rosas nem uma bandeja de doces. Havia uma mulher que havia saído daquele asfalto com a filha no colo e a dignidade intacta, e um homem que havia passado por aquele farol por anos sem parar, até que um sinal vermelho e uma menina de 7 anos com um sorriso que não combinava com o lugar onde estava haviam mudado o destino dos 3. Deus não manda avisos com letreiro. Às vezes manda uma criança com um cesto de rosas e uma voz pequena que diz que não precisa pagar, que essa é de graça, que rosa de graça deixa qualquer um mais feliz. Às vezes você recusa, mas se o coração ainda está funcionando direito, você volta.